Estando na hora marcada, presentes todos os componentes que vão atuar nessa egrégia turma, o ilustre representante do Ministério Público, nossa secretária, os ilustres advogados que vão fazer a sustentação oral, declaro aberta a sessão. Inicialmente, submeta a ata da sessão anterior ao exame dos eminentes colegas e, não havendo qualquer objeção, considero-a aprovada. O eminente desembargador Sebastião Geraldo de Oliveira hoje não participa dessa sessão porque está convocado pelo Coleno TST, prestando serviço no Tribunal Superior, e de forma que hoje vamos atuar com 3 componentes nessa egrégia turma. Nossa secretária para o pregão dos processos, observada a ordem regimental. Pauta do PJE de sessão de relatoria, doutor Jales, no 24 da pauta. Falarão doutor Vitor Rodrigues Moura, pelo recorrente, e doutor Walter Rodrigues de Lima Júnior, pelo recorrido. Da pauta. É o processo 10.582/10/2015, recorrente Marcelo de Azevedo Moreira, recorrido Itaú Unibanco S.A. Minha proposta de voto é conhecer do presente recurso ordinário e, no mérito, negar-lhe provimento. Com a palavra, o ilustre procurador do recorrente. Excelentíssimo desembargador do presidente. Do reclamante, isso. Excelentíssimo desembargador presidente, demais membros dessa turma, muito bom dia. O presente caso foi demanda da 33ª Vara do Trabalho da Primeira Instância, de Belo Horizonte, onde o juízo extinguiu 4 processos distribuídos pelo autor. Entendeu, naquela oportunidade, que haveria a litigância de má-fé pela distribuição separada dos pedidos ali postulados. E aí eu chamo a atenção a Vossas Excelências ao artigo 80 do CPC, que em seus incisos não restaram configurados nenhuma atitude do reclamante exposta nesses autos. O inciso 1º fala em deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso. Nenhum dos pedidos do autor se enquadram em pedidos contrários à legislação vigente. Requereu aí o enquadramento do seu cargo no 224 do caput da CLT, requereu equiparação salarial, em outros processos requereu reintegração por doença. E os pedidos foram todos formulados, devidamente fundamentados, respeitado o contraditório ao banco para apresentar sua defesa. Não houve alteração da verdade dos fatos, que é o inciso 2º, mesmo porque nenhuma prova ainda foi produzida. Sequer foi colhido depoimento pessoal das partes para poder identificar alguma alteração da verdade dos autos. O inciso 3º vem falar em usar do processo para conseguir objetivo ilegal. Qual objetivo ilegal poderia o autor estar buscando aqui nos autos, se todos os pedidos estão devidamente embasados na legislação trabalhista? E, enfim, os demais incisos necessitariam que o processo teria trâmite processual suficiente para poder ocorrer alguma dessas violações, ou que não ocorreu, provocar incidente manifestamente fundado, interpor recurso intuitamente protelatório. Nenhum desses incisos restaram efetivamente descumpridos. Na verdade, o que o juiz da primeira instância fundamentou foi que haveria incompatibilidade dos pedidos. A incompatibilidade em tese dos pedidos não pode ser gerada por si só litigância de má-fé, até porque todas as turmas desse tribunal é extremamente divergente em relação à matéria. Temos diversas decisões de gerente de relacionamento, gerente de contas, em que os julgadores deferem a 7ª ou 8ª, no enquadramento do caput do 224 da CLT, e outros tantos que entendem que não, que deveria ser o enquadramento no parágrafo 2º. A matéria é divergente e exige prova, e nenhuma prova aqui foi produzida para dizer que há incompatibilidade. E o autor requereu equiparação salarial com o mesmo cargo,
colegas que exerciam o mesmo nível dentro da hierarquia de escalonamento de cargos do banco. Ele não alegou que era um caixa e pediu equiparação com o gerente geral. Ele alegou que o seu cargo e as suas responsabilidades não seriam suficientes para enquadrá-lo no parágrafo 2º do 224 da CLT e requereu equiparação salarial com outro funcionário do mesmo cargo. Onde há litigância de má-fé? Onde há incompatibilidade? Poderia, sim, o juiz entender que a matéria precisasse de análise conjunta, e aí deveria ter determinado a reunião do processo, não a extinção e ainda a condenação de litigância de má-fé. A condenação de litigância de má-fé exige evidente abuso de direito do autor. E quando se analisa o perfil funcional juntado nos autos pelo próprio reclamado, a situação funcional desse autor impediria a produção de prova. No primeiro ano do período prescricional, no 5º ano, o autor era gerente de relacionamento em Belo Horizonte, trabalhou em agências aqui de Belo Horizonte, exercendo o cargo cotidianamente analisado por Vossas Excelências. Mas já em 2012 e 2013 ele foi promovido a superintendente comercial da área de empresas, passou a estar lotado em São Paulo e atendia 3 estados, Sergipe, Bahia e Espírito Santo. É isso que determina lá o região 7 do seu perfil funcional. Posteriormente, ele foi promovido ao cargo de superintendente comercial de agências, e aí ele foi atender a região 74, todas as cidades do Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba, 66 municípios. Como em um único processo o autor poderia discutir toda a situação funcional do cargo de gerente de relacionamento e também do seu cargo de superintendente, com situação fática totalmente distinta? O cargo em si que foi empossado no banco trouxe situações aos autos que é totalmente distinto. E aí ele estaria litigando de má-fé porque segmentou os pedidos, porque resolveu pedir de forma separada as duas situações. Está havendo entendimento do ilustre relator e do juiz de primeira instância, seria impossível ao autor produzir essa prova. O próprio reclamado nos autos do processo 11.564, porque essa decisão extinguiu outros 3, lá no processo 11.564, que é onde o autor busca os direitos em relação ao cargo de superintendente, arrolou 3 testemunhas, uma residente em São Paulo, outra em Osasco, outra em Rio de Janeiro. E o autor também arrolou 3 testemunhas, Uberaba, Uberlândia e São Paulo. Veja que o contraditório e a ampla defesa restaram respeitados. Da mesma forma que o autor lhe foi permitido fazer a sua prova, ao reclamado também. Então, qual prejuízo levou a parte contrária, se lhe foi permitido a produção ampla da sua prova? Queria ressaltar ainda, Excelências, que sim, é necessário buscarmos um judiciário mais célere, é necessário, sim, medidas que nos auxiliem a buscar a justiça de forma mais efetiva. E o CNJ tem tentado, como disse o ilustre juiz de primeira instância, no início da sua decisão, diversas medidas, metas, na tentativa de conquistar esses princípios tão valorosos. Mas não podemos afastar os princípios que norteiam o direito material. Nós temos que buscar a verdade real dos autos. O direito material foi violado antes. O autor se viu trabalhando durante anos a fio no reclamado, sem direito às horas extras, foi violada a isonomia salarial, restou doente no ambiente de trabalho e por isso pediu reintegração, foi dispensado agora novamente, vai necessitar de outro processo porque ele tem estabilidade. E aí o reclamante não pode entrar com outra ação, porque é abuso do direito de ação, o judiciário já tem muitas ações. É esse o norte que estamos buscando? Não. Precisamos ainda estar focados no princípio da verdade real, no princípio da justiça, da efetividade. E não há nenhum dispositivo legal
que impeça ao autor distribuir suas ações da forma que é realmente necessário. Chama atenção a decisão de primeira instância, que o douto juízo fala da conduta dos procuradores. Até hoje, em 20 anos que esse escritório existe, 10 anos em que eu participo dele, só houveram 2 litigâncias de má-fé. Uma decidida por essa mesma turma, e a outra agora sobre a análise de Vossas Excelências. A anterior eu até juntei nos memoriais, e com qualquer... Não é a pretensão que vincule ninguém, que outros julgadores podem analisar da forma diferente os diversos fatos aqui analisados, mas eu gostaria de destacar um pequeno trecho da relatoria do doutor Sebastião. Doutor, o senhor tem 1 minuto para concluir, Perfeito, por favor. vou concluir. É fácil compreender que, em face do restrito número de testemunhas em cada parte, pode apresentar no processo 3 depoentes, artigo 821 da CLT, é cabível e razoável segmentar os pedidos e reclamatórios diferentes sob pena de a própria parte, em decorrência de estratégia processual equivocada, prejudicar sua capacidade probatória. Nesse caso aqui, era uma análise de um gerente de relacionamento que pediu horas extras e equiparação separada. Ainda mais nesse caso que há uma divergência efetiva do segundo cargo. Então, rogo a Vossas Excelências a análise desse caso sobre a ótica do devido processo legal, dos princípios aqui ressaltados, e rogo ao ilustre relator que, caso entenda por modificar sua decisão, mas se assim não o faça, que os demais não o acompanhem. É o que se requer. O ilustre procurador do reclamado aguardaria o primeiro voto divergente? Ou o senhor quer fazer a sustentação oral? Porque se houver voto divergente, eu devolvo a palavra a Vossa Senhoria. Eu até gostaria de ter, com todo respeito. Então o senhor pode fazer. Eu aguardo. O senhor tem todo o direito de fazer, então o senhor tem a palavra. Perfeito. Senhor presidente, bom dia a todos. Obrigado, desculpe, até por conta de eu estar insistindo aqui na minha colocação, em decorrência até do que foi falado aqui do púlpito. Entendemos que há um pequeno equívoco aqui do colega, a partir do momento em que ele faz a menção de que o reclamante foi gerente de relacionamento. E chama a atenção disso porque as folhas 18 da sua peça recursal, ele mesmo detalha aqui que, a partir de dezembro de 2012, a partir de dezembro de 2007, ele era gerente geral comercial. Então, a menção de que seria um gerente de relacionamento, na busca do enquadramento no parágrafo 2º do 224 da CLT, está um pouco equivocado. Não é? Outra coisa também que o colega fez a menção aqui, que não se traduz com a efetiva realidade, né? O contrato de trabalho do reclamante é um contrato único. Ele foi gerente geral de agência, gerente geral comercial, passou a ser superintendente e, claro, como superintendente, um alto executivo do reclamado, ele não ficava baseado nessas regiões de atendimento que o nobre colega citou, sim fazendo a respectiva visitação, né, e cuidando, claro, de todos os gerentes gerais que estão naquela circunscrição. Não está baseado naquele ponto. Então, ou seja, o reclamante, no período, principalmente como superintendente, estava lotado em São Paulo. E, claro, se deslocando nas regiões de atendimento, né, e ali fomentando todo o negócio, orientando os gerentes gerais, os quais ele era o respectivo gestor. Né? Então, a menção de que não há incompatibilidade é até um pouco equivocada. Por quê? Claro que existe incompatibilidade. É o famoso melhor dos mundos. Você diz que faz jus a hora extra além do oitavo, ou até uma 7ª e 8ª, e claro que você não quer mostrar ao judiciário, ao juiz monocrático, que você foi um gerente geral de agência, um gestor de uma unidade, e, posteriormente, promovido, subsequentemente, né, em 2 situações, ao cargo de superintendente. Isso, sim, é uma incompatibilidade. E, claro, excelências, e assim, entrando agora na questão, com todo respeito, o recurso em si,
a gente entende até que fere o princípio da dialeticidade, porque não ataca diretamente a decisão proferida pelo Dr. Márcio Toledo. Fala justamente de que o princípio da isonomia não foi observado, que a questão da litigância de má-fé está sendo excessiva, o reclamante é hipossuficiente, mas não ataca a decisão. E, no final de sua peça, diz que concorda com a reunião. E, novamente, no final de sua peça, diz aqui que quer, via recursal, a suspeição do Dr. Márcio Toledo, né, como juiz sentenciante, e, claro, se isso não for acatado, também que concordo com a reunião dos processos, ressalvando o processo 11.564, que é justamente o período em que ele se ativou como superintendente. Aí, com todo o respeito, vem até aqui e diz que não está tendo justamente esse modus operandi de tentar fracionar pedidos, períodos. Nas demandas que aforou, todos os pedidos estão fracionados. Quero equiparação quando eu era gerente geral, com outros 3 gerentes gerais. Quero equiparação indireta, em cadeia, com mais outros gerentes gerais. Depois entra com uma votação como superintendente, pedindo também horas extras e também automaticamente pedindo periculosidade, mais outras coisas. Tem outra ação. Então, excelências, veja, qual culpa teria o doutor Márcio Toledo de não ter atendido os anseios do reclamante e dos seus constituídos? Então, excelências, eu acho que, por isso que a gente parte dessa premissa, inicialmente, que o recurso não fere o princípio da dialeticidade. E há um ponto, excelência, que nós gostaríamos de estar apresentando aqui, excelência. Veja, pela limitação do 821 da CLT, não só o reclamante como o reclamado ficariam restritos à oitiva de 3 testemunhas. Fracionar todas essas testemunhas seria impossível. Teríamos que ouvir quantas pessoas para efetivamente delimitar toda essa prova que foi apresentada. Com todo respeito ao colega que está aqui e a esta tribuna, esse tribunal, é um ato atentatório à dignidade da justiça. Por quê? É um contrato único. É um contrato que efetivamente tem a possibilidade de ser produzida toda a prova numa única ação. Reparte os pedidos. Por que não ajuiza uma ação só, repartindo o respectivo período, delimitando com qual quer a equiparação salarial? Não 3, 4, 5, 6 modelos e fóruns indiretos. Isso, sim, prejudica o direito de defesa, até por conta da limitação do 821. E falo mais, senhores, o reclamante não é, como ele alega, uma pessoa que está tendo o seu direito de defesa restrito. Não é pobre na verdadeira acepção jurídica do termo. Uma pessoa que recebeu módicos R$24 mil de salário, e só no mês de fevereiro de 2017, o valor de R$45 mil, isso somando-se a bônus, férias e salários, não pode ser colocado como um hipossuficiente, que está tendo seu direito ao judiciário, seu acesso restrito. Isso, sim, é uma maneira de mascarar, porque isso é omitido. A peça recursal não traz isso. Os autos também maqueiam isso. Então, excelência, efetivamente, o reclamante é um auto executivo, não é uma pessoa pobre a quem o judiciário está aqui para assessorar e tutelar. E falo mais, excelências, veja, falar que o juiz sentenciante foi imparcial, entendemos que não, porque vir até aqui e colocar em seu recurso que o juízo teve uma conduta reprovável, foi tendencioso, foi ofensivo, essas citações, inclusive, que estou fazendo, constam em folha 7 da peça recursal. E vou mais além. Chegou ao ponto de exagerar que o magistrado atribuiu de forma ingênua a conduta inadequada de má-fé. Folhas 10 retrata isso. Até foi um memorial que eu apresentei. Né? Sem falar que o próprio juízo de origem até disse, trata-se de um caminho perigoso escolhido pelo escritório,
por desconsiderar o ético, o dever e das partes de lealdade objetiva processual. Imagine-se um caminho, né, adotado com mais de 2.000 processos para cada vara. O Dr. Márcio quantificou a quantidade de sessões expedientes que foram feitas só para as demandas do reclamante. 19 sessões. 19 sessões, excelências. Estamos aí assoberbados. Então, excelências, veja, essas ponderações, o princípio de isonomia e de igualdade, ele está sendo observado, está sendo colocado em pé de igualdade. Só porque o modus operandi do escritório foi colocado à tona, veio à tona? Não é justo. Entendemos que não é justo. Há ainda uma outra menção em dizer que o reclamado é um grande litigante, acho até que está um pouco também equivocado, porque a própria menção na peça recursal do que os bancos brasileiros respondem por 130.000 processos no judiciário e o recorrido por 7.449, não são nem 10%, se formos contar aqui. Se formos contar, não são nem 10% da demanda. Infelizmente, não vou falar felizmente, infelizmente, né? Porque não é com nenhuma alegria que alguém promove uma demanda, e sim na busca da tutela jurisdicional. Ninguém fica feliz, é a insatisfação. Os pilares do nosso direito são baseados nisso, né? A busca daquele que nomeia o pretor para que se tenha o seu direito jubilado. Então, excelências, veja, o princípio da isonomia, ele está sendo mantido, né? O douto juízo de origem entendeu de forma coerente, efetivamente, barrar todas essas demandas. São 4 ações que ainda vão se perpetuar. Ainda há ações. O colega fez menção, inclusive, de uma ação que há na 11ª vara. O senhor tem um minuto para terminar, perfeito. Por favor. E essa ação, inclusive, ele pediu a reintegração e já até expirou o prazo. Já expirou, já passou o prazo para ele ser reintegrado. Então, excelências, com todo o respeito, com o máximo respeito e acatamento, peço que a proposta de voto do doutor relator seja acompanhada pelos demais, até porque é uma medida de justiça, já há uma manifestação, inclusive, nos autos, que não temos essa objeção, os processos voltarão para serem reabertos com uma única demanda, o direito à postulação está efetivamente garantido. E, claro, com as atitudes que nós discorremos aqui da tribuna e memoriais, enfim, né, que se mantenha aí as sanções que foram aplicadas e que seja mantida a decisão de piso. Muito obrigado pela atenção. Bueno, eu recebi memoriais de ambos os litigantes, que foram lidos com a devida atenção. O que tem que ser discutido nesse processo é a natureza do direito. O direito de ação, como todos sabemos, é um direito de ordem pública, assegurado na Constituição Federal, mas não existe nenhum direito que possa ser exercido sem o balizamento da legalidade. Então, o fato da parte ter direito de ação, isso, por exemplo, no direito estrangeiro, principalmente no direito anglo-saxônico, é muito considerado, aquele chamado o day in court, onde o litigante tem um dia na corte para resolver o seu problema. Então, aqui, nós estamos chegando perto dessa situação de fato. O que aconteceu? O reclamante teve um único contrato com o banco e já propôs 6 ações. O meritíssimo juiz, que é um meritíssimo juiz conhecido e respeitado pelas suas decisões, ponderado, preso à legalidade, ele constatou o seguinte: na situação que está ocorrendo, 6 processos para um único contrato, se isso virar moda, vamos dizer de maneira mais singela, se isso virar moda, a Justiça do Trabalho vai parar, porque nós temos mais de 2 milhões de processos por ano. Se cada reclamante ajuizar 6 ações em cada processo, nós teremos 12 milhões. Os nossos processos que eram julgados, quando eu entrei para a Justiça do Trabalho, há 30 anos atrás, não passava de uma semana, agora os processos já estão levando 1 ano, 1 ano e meio, os processos cada vez mais complicados. Então, a parte tem que exercer o seu direito de ação, mas não esquecendo que existem diversos reclamantes, existem diversas pessoas que também precisam da justiça, precisam dessa decisão judicial. Então, o egoísmo aqui não pode prevalecer. Um contrato de trabalho virar 6 ações é abuso de direito. Isso não existe nenhuma razão de direito que impeça o reclamante de fazer todos os pedidos que ele quisesse numa única ação. Por que ele desdobrou essas ações?
o meritíssimo juiz entendeu aqui que existe até má-fé. É para evitar que uma parte da petição inicial contraria a outra. Isso não está previsto na legislação processual. A legislação processual diz que todas as partes têm que agir com boa-fé e não podem exceder esses limites da boa-fé. Então, por todas essas razões, e considerando aqui principalmente que não pode ser tolerado abuso de direito, porque os outros reclamantes também têm o seu direito, têm direito à prestação jurisdicional, que está cada vez mais demorada, exatamente pela complexidade das ações, e não existe nenhuma razão de direito que impeça o reclamante de fazer todo o pedido, exercer todo o seu direito em uma única ação reclamatória. Se houvesse, por exemplo, necessidade, um fato superveniente, propor uma segunda ação reclamatória, podia acontecer a necessidade até de uma terceira ação, mas dentro dos limites que o bom senso e a lei asseguram. Agora, dividir uma única ação reclamatória em 6, onde já foram realizadas 19 audiências, o meritíssimo juiz está coberto de razão. Então, por todas essas razões, eu mantenho a minha proposta de voto como foi redigida e colho o voto da segunda votante, desembargadora Maristela. Pois não, senhor presidente. O advogado do reclamante, ele fez menção a um recurso julgado que teve como relator o doutor Sebastião, e nesse recurso eu acompanhei o doutor Sebastião, mas logo em seguida fomos fazer um lanche. Eu falei, nossa, eu estou tão arrependida de ter acompanhado o doutor Sebastião, porque se nós não coibirmos essas manobras com objetivos data venia espúrios, não sei onde a Justiça do Trabalho vai parar. Outro dia, uma amiga me ligou e falou que tinha sido dispensado do Banco Itaú e estava preocupada, porque o advogado fracionou a ação dela em 3 ou 4. Falei, não, mas deve ser para assegurar o SUMAR. Até aí, mais ou menos tudo bem. Aí ela falou, não, mas são todas no rito ordinário. Falei, eu não estou entendendo. Quando eu cheguei aqui, dias depois, encontrei com esse doutor Sebastião, mas não tinha um juízo formado. Então, eu preferi acompanhar o doutor Sebastião e eu arrependi amargamente. Então, agora, eu estou entendendo que o senhor relator tem toda a razão, a sentença foi muito bem fundamentada, o doutor Márcio, como diz o doutor Jales, é um juiz respeitado, ele proferiu uma sentença densa, coletando dados, fazendo parâmetros, apresentando números. Então, eu entendo que nós temos de coibir essa prática, que, para mim, o objetivo dessa prática é esconder do juiz a verdade dos fatos. Cada uma cai numa vara, ou mesmo que caia na mesma vara, cada uma vai ser realizada numa época, o juiz não vai se lembrar do caso, porque tem incompatibilidade com a... Você pede equiparação, depois você fala que você não exercia cargo de confiança. Então, eu acho que nós estamos aqui para fazer justiça. E, como diz o doutor Jales, o direito de ação ele é limitado. A partir do momento que passou a haver abuso, a Justiça tem que coibir esses abusos. Ainda mais nessa fase aí que está havendo um demandismo exacerbado, né, de várias reclamatórias, pedem de A a Z, às vezes ganham um único pedido. Então, nós estamos aqui e temos a obrigação de coibir essas litigantes de má-fé. E, por conta disso, eu acompanho com toda a convicção o voto do senhor relator. Terceiro votante, doutor Rodrigo. Presidente, eu acho que eu nunca vi um assédio processual tão configurado na minha vida. Em menos de 2 anos, 6 processos de um único contrato de trabalho. Já foram realizadas 19 audiências para esse único contrato de trabalho. O reclamante exerceu função de superintendente, um cargo conhecido acima do de gerente de agência e ainda pedindo horas extras. Data máxima vênia. Se isso não é assédio processual, eu vou ter que... Eu não sei o que é assédio processual. Eu não sei o que é assédio processual. Então, em todos esses fundamentos, reitero também, acompanho Vossa Excelência, todos os seus fundamentos, a doutora Maristela também, e voto com Vossa Excelência. Não. Então, eu proclamo que, por unanimidade, prevaleceu o voto do relator, como foi anunciado anteriormente. É o resultado que fica proclamado. Bom dia, doutores. Próximo. Muito obrigado, senhor presidente. Eu agradeço a atenção, a preferência, um bom trabalho a todos e bom resto de semana. Bom dia. Próximo. Ainda na sessão de relatoria, doutor Jales, no 9 da pauta, falará a doutora Lívia Oliveira Sapori Gonçalves pela recorrente reclamada.
É o número 9. da pauta. 10.327, 16, 2016. Da pauta. Um momentinho só, doutora, que está abrindo a tela aqui. O processo 10.327/16/2006, recorrentes Vinícius de Jesus Ramos, Empresa Gontijo de Transporte Limitada. O voto é longo e a minha proposta de voto é conhecer de ambos os recursos ordinários e, no mérito, já estou adaptando o voto ao entendimento da dota maioria, dou provimento parcial ao apelo da reclamada para 1. Excluir da condenação adicional de insalubridade. 2. Restringir a condenação nas diferenças de horas extras e respectivos reflexos, aquelas prestadas além da 8ª diária e 44ª semanal, como se apurar em liquidação de sentença. 3. Excluir da condenação as diferenças do adicional noturno sobre as horas de prorrogação. Nego provimento ao apelo do reclamante. Reduzido o valor optado da condenação para 20.000 e as custas processuais para 400 pela reclamada, poderá pleitear a devolução do excesso na forma da instrução normativa número 2/2009 da Secretaria do Tesouro Nacional, a ser providenciado pela diretoria da Secretaria de Assuntos Orçamentários e Contábeis deste egrégio tribunal. Essa é a minha proposta de voto. A ilustre procuradora fala pela reclamada ou pelo reclamante? Pela reclamada. Pela reclamada? Então, a senhora tem a palavra, doutora. Bom dia a todos. Bom dia. Os demais votantes vão acompanhar o relator? Aí já tem divergência, doutora. Pode fazer a sustentação? Tem. Então, eu queria tentar, sobre 4 pontos do recurso, que, embora seja longo, eu entendo que sejam os pontos mais relevantes nessa ação. O primeiro é com relação ao adicional de insalubridade, que o presidente, o relator desse processo, nessa turma, acolhe o apelo da reclamada para excluir essa verba da condenação. Esse ponto, doutora, só para abreviar o trabalho da senhora, nesse ponto não tem divergência. Tá. Com relação à jornada em turnos ininterruptos de revezamento, então, que seria o segundo ponto, a empresa eu na qualidade de representante da empresa, só gostaria de ressaltar que a variação de jornada, o fato do reclamante como motorista trabalhar em jornadas variadas, ela é própria da função de motorista, que na qualidade de motorista não tem a menor condição de ter uma jornada fixa diária, todo dia a mesma jornada, porque ele viaja daqui para uma cidade qualquer, chega lá no horário, ele tem que ser respeitado o intervalo dele, o interjornada, isso é escalado para uma próxima escala, então é incompatível que se determine uma mesma jornada diária para uma pessoa que exerce uma atividade como essa. E, assim, deixar claro que no exercício dessa atividade, embora ele não tenha uma jornada fixa diária, ele tem conhecimento prévio da jornada dele. Ele toma conhecimento prévio dessa jornada, na hora que ele chega da viagem, num determinado local, antes mesmo dele cumprir o interjornada, o descanso dele, ele toma conhecimento, ele tem conhecimento prévio dessa jornada e ela vai se repetindo ao longo das semanas. Então, não é uma coisa que pega ele de surpresa, é mais ou menos determinada nessa jornada, embora variável, ela é determinada e essa variação ela realmente decorre da atividade do motorista. Com relação ao terceiro ponto, que seria discutido nessa sustentação, para abreviar, mesmo porque o recurso é extenso, é com relação à condenação ao alojamento. O juiz da primeira instância condenou a empresa no pagamento de horas extras no período que o reclamante esteve descansando nos
do motorista, que ele no alojamento ele está descansando. Isso aí é uma medida que é tomada até por segurança da sociedade como um todo, que usa do transporte rodoviário. Então esse empregado, ele não é, depois que ele chega da viagem e vai para o descanso no alojamento, ele não é exigido dele nenhuma atividade. Ele, inclusive, poderia optar por ficar na casa de alguém, de algum parente ou algum amigo, caso ele tenha, né, um lugar para descansar naquela localidade. Mas, como nem todos têm, a empresa disponibiliza um alojamento, um lugar adequado para o descanso, e ele não é chamado a fazer nenhuma atividade no momento que ele está ali. Mas, em contrapartida, ainda assim houve a condenação desse período, e a empresa, diante da prova colhida, né, na primeira instância, dos depoimentos e dos julgados que são reiterados nesse sentido, requer a exclusão dessa condenação, porque realmente ele não exerce atividade alguma no período do descanso dele. E, por último, eu queria chamar a atenção para as diferenças de horas extras que foram apuradas pelo perito oficial no laudo contábil. Foram apuradas algumas horas extras, mas a empresa, a reclamada, né, recorrente, ela fez um tópico no recurso, chamando atenção ao fato que, embora o perito tenha apurado essas horas extras, ele em momento algum compensou qualquer folga que o reclamante teria tido ao longo da semana. Então, né, como exemplo, citou o mês de dezembro de 2013, em que o reclamante trabalhou menos de 44 horas semanais, mas o perito apurou 6 horas e 45 minutos extras, se ele trabalhou 43 horas e 11 minutos na semana. Como que isso seria possível? Ele não computou qualquer folga que o reclamante tenha tido nesse período todo. Então, chamar atenção para esse laudo, né, porque se for mantido, se ele realmente for acolhido, que seja limitado e excluído, né, do cômputo, ao menos as folgas que o empregado tenha usufruído e gozado ao longo da semana de trabalho dele. Sem mais, agradeço a atenção de todos. Bueno, depois da sustentação oral, o principal nesse processo aqui é o adicional de insalubridade. Eu estou dando provimento porque o entendimento eu excluía por outra razão, mas mesmo no entendimento da dota maioria, não é aqui a região B não significa trabalho insalubre, mas é apenas uma região de atenção. Então, esse é o entendimento da egrégia da dota maioria. Em relação às horas extras, eu não entendo aqui, data vênia do entendimento da respeitável sentença, eu não entendo que aqui existe turno de revezamento. Aqui existe o seguinte: uma empresa de ônibus tem, às vezes, dezenas, centenas de horários diferentes de ônibus que ela tem que cumprir de acordo com o regulamento administrativo do Departamento de Estrada de Rodagem, etc. Então, os motoristas são colocados para fazer essas viagens, respeitados os descansos, etc. Mas não existe aqui aquela variação de turno. O que existe aqui é uma escala de revezamento. E a escala de revezamento é prevista na CLT, onde ela diz que, nesses casos, o empregador pode organizar a escala de revezamento, tem as regras, ele tem que obedecer essas regras, mas não é caso de turno de revezamento. Eu estou ressalvando meu entendimento aqui. Aliás, esse aqui eu estou dando provimento exatamente por isso, porque entendo que não pode ser considerado turno de revezamento, mesmo porque a empresa não tem nem turnos de trabalho. Ela funciona 24 horas por dia, como empresa de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros. Ela funciona 24 horas por dia em todos os horários. Então, o que existe aqui é uma escala de revezamento. Então, portanto, nesse ponto, estou dando provimento. Em relação
ao que foi sustentado da tribuna, na perícia contábil, eu também, aqui eu estou ressalvando meu entendimento, eu dava provimento, porque eu só deferia as horas extras, além da 8ª diária e 44ª semanal. Então, isso afeta o resultado da perícia contábil. Mas, normalmente, com a composição normal da turma, eu fico vencido, então, ressalvei meu entendimento nesse ponto. São esses os pontos que foram sustentados na tribuna. Então, com relação ao alojamento. Como? As horas de alojamento. As horas de alojamento. As horas de alojamento, meu entendimento é o mesmo que foi sustentado na tribuna, mas normalmente também eu fico vencido. A douta maioria entende que é caso de aplicação do artigo 4º da CLT. Eu acho que aqui existe até uma razão de interesse público, que é manter o motorista que vai fazer a viagem descansando antes da viagem. Acho que aqui a lei, a norma administrativa aqui deveria prevalecer nesse ponto. Mas eu, normalmente, na composição da turma, eu fico vencido. Então, são esses pontos e eu proponho manter o meu voto como foi redigido, ressalvado aqueles pontos em que eu já mencionei que meu entendimento é diferente. Colho o voto da segunda votante, desembargadora Maristela. Eu fico vencido quanto aos turnos, que eu entendo que os controles de ponto demonstram o labor em turnos alternados, abrangendo a diversas fases do dia. Com relação às horas de prontidão, o senhor pode desadequar, que eu também entendo que essas horas que ele fica descansando não pode ser considerado como tempo à disposição do empregador, né? Então, Vossa Excelência me acompanha nesse ponto. Acompanho. Tá certo. Em relação aos minutos residuais, o senhor fez o voto adequado, mas eu estou propondo uma adequação menor. Uhum. Então, eu estou propondo... A juíza considerou que o tempo de antecedência de chegada rodoviária é maior, somente quando o autor inicia sua jornada nas capitais. Eu também entendo que é maior, só que ela deferiu, inclusive, no interior. E no interior ficou provado que ele tinha a obrigação de chegar com meia hora de antecedência, mas ele registrava a antecedência. Então, eu estou excluindo a antecedência do período que ele trabalhou no interior. E, ainda assim, eu estou entendendo que 2 horas de antecedência é muito. Eu estou fixando em 1h30. Como ele registrava 1 hora, eu estou reduzindo essas horas extras para 30 minutos. Então, resumindo, fica assim. 1h30 horas? Mas aí eu vou deferir 30, porque ele registrava 1. Reduz a condenação para 30 minutos. Eu estou anotando aqui, doutor, mas que a matéria é vasta. Está anotado até na minha coisa. Tá certo. Eu estou reduzindo a condenação para 30 minutos nos dias em que o autor iniciava a sua jornada na rodoviária em BH. Estou excluindo o tempo de antecedência do interior. Perfeito. Em relação aos dias que o autor iniciava a sua jornada no PA, eu estou provendo parcialmente para reduzir para 1 hora o tempo não registrado no início da jornada no PA. São essas minhas divergências, senhor presidente. Pois não. Então, no primeiro é convergência, então nós vamos excluir as horas de prontidão. Essa outra parte é um pouco mais complexa, eu vou ter que analisar com mais detalhe o voto de Vossa Excelência aqui, para adequar o voto, mas nós vamos também prover em parte o recurso e reduzir para 1 hora extra esses minutos residuais. Colho o voto, terceiro votante, doutor Rodrigo. É muita matéria, né? É muita matéria. Então, é o seguinte, a questão dos minutos, na verdade é horas, né? Quase minutos residuais, vamos dizer, tempo de antecedência. Eu vou acompanhar o voto da doutora Maristela. Eu estou achando que está ponderado, realmente, 2 horas de antecedência. Eu ressalvei o meu entendimento. Ele tirava tudo. O doutor tiraria tudo, mas realmente tem uma série, pelas minhas instruções que eu já vi, realmente acontece um tempo de antecedência, mas não tão elastecido. Eu vou acompanhar a ponderação da doutora Maristela nesse ponto. A prontidão, sinceramente, o alojamento, condição sine qua non de trabalho e descanso do motorista, data máxima vênia. Isso não é hora de prontidão, não, data máxima vênia. Acompanho a doutora Maristela e Vossa Excelência o meu voto era original. Eu vi aqui, o voto original de Vossa Excelência era por excluir as horas de prontidão. E eu acompanho Vossa Excelência também, eu tenho no voto original também, Vossa Excelência também, quanto ao turno de revezamento também, eu acompanho Vossa Excelência.
Então, eu fico vencido. Acompanho Vossa Excelência, para mim é turno, não é turno de revezamento, não há, aqui existe, é só um equipamento, quer dizer, um veículo sendo utilizado, às vezes à noite, às vezes de dia, às vezes de tarde. Data máxima vem, isso não é situação de turno ininterrupto de revezamento, em que há uma fábrica, uma planta industrial com os funcionários revezando ali naquela indústria. Data máxima vem, isso aqui é um veículo que nem alguns andam à noite, outros andam na parte do dia, outros na parte da tarde. Não vejo isso como turno de revezamento, em hipótese alguma. Acompanho Vossa Excelência. Quanto ao... Tem uma coisa também que eu acompanho Vossa Excelência no voto original de Vossa Excelência também está reconhecendo os acordos de compensação. Veja que tem um item aí, ó. Nos turnos de revezamento, acompanho Vossa Excelência. Nos minutos residuais, acompanho o voto da doutora Maristela. Então, vai lá, porque é muito assunto, cara. Mas eu acompanho Vossa Excelência também nesse assunto aqui, quer ver? No adicional de insalubridade, acompanho Vossa Excelência. Nos turnos de revezamento, acompanho Vossa Excelência. Minutos residuais, acompanho a ponderação da doutora Maristela. Na questão também da... quer ver? Eu vi aqui também que o perito ele desconsiderou os acordos, na hora que ele foi apurar as horas extras, ele desconsiderou os acordos de compensação de jornada, as folgas que o empregado tinha, as reduções de jornada, isso foi tudo ignorado. E aqui tem um ponto do Vossa Excelência, exatamente isso aqui, quer ver? Não, aí eu já notei, Vossa Excelência também me acompanha nesse ponto, então faça a desadequação. Que a perícia contábil, ficou vencido, eu fico vencido também. Aí Vossa Excelência fala que fui vencido, não, eu acompanho o voto original, que Vossa Excelência reconhecia os acordos de compensação de jornada. Tá bom? Então vai haver modificação nesse ponto. Nas horas de prontidão, a doutora Maristela também acompanha meu voto original, ela reduz as horas os minutos residuais, que eu vou fazer adequação de acordo com o voto, e também Vossa Excelência me acompanha no acordo de compensação. Então, eu acho melhor o seguinte, como tem muita matéria, eu vou fazer adequação e a gente termina o julgamento na próxima sessão. Tá. Então, a ilustre advogada já fica intimada que a conclusão do julgamento vai ser na próxima sessão, que eu vou ter que fazer adequação do voto de acordo com o que foi julgado aqui, porque aí a eminente relatora e o terceiro votante dão mais uma revisada e a gente termina o julgamento. Então, já fica adiado, Vossa Excelência fica intimada desse adiamento. Eu só queria perguntar sobre o recurso que o reclamante ajuizou. Teve algum... Recurso do reclamante, doutor, eu neguei provimento. Tá. Né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Excluir... negou provimento ao apelo do reclamante. Parece que a doutora Maristela vai ficar vencida. Não, acho que nesse ponto não, né? Não, eu só fiz essas divergências. Então, negou provimento ao recurso do reclamante por unanimidade. Tá, eu agradeço. Muito obrigada. Bom dia a todos. Bom dia, doutora. Próximo. Passando para a sessão de relatoria da doutora Maristela, no terceiro da pauta, falará doutor Márcio Júnior Monteiro de Pinho Tavares pela recorrida. 3 da pauta, doutora Maristela. É o processo 10.197/70/2015, recorrente Leonardo Fernandes da Silva, Reinaldo Fernandes da Silva, Efigênia Maria da Silva e recorrido Vilaza Construtora. Com a palavra, a eminente relatora. Eu conheço o recurso ordinário interposto pelos autores, exceção da fundamentação acerca da responsabilidade civil objetiva, no mérito nego-lhe provimento. O ilustre procurador fala pelos reclamantes? Bom dia. Bom dia. Falo pelo reclamado. Então, como negado provimento, não tenho nada a sustentar. Então, o senhor aguarda eventual divergência. Se houver Sim. divergência, eu concedo a palavra a Vossa Senhoria. Eu sou o segundo votante, estou inteiramente de acordo. Terceiro votante, doutor Rodrigo. Então, proclamo que, por unanimidade, prevaleceu o voto da eminente relatora, como foi anunciado. Obrigado, bom dia. Bom dia, doutor. Próximo. Passando para a sessão de relatoria, doutor Rodrigo, no 26 da pauta, falará doutor Fernando Antônio Rolas de Vasconcelos pelo recorrente. Na pauta do doutor Rodrigo, número 26. 26? 6, 26. Processo 26 da pauta. Recorrente é o 11.304/36, recorrente Vander Alves Rodrigues, recorrido Matheus Marcos Coutinho Souza. O eminente relator, quando puder, pode anunciar sua proposta de voto. Abrindo aqui, só um minutinho. Não, por isso.
Senhor presidente, minha proposta de voto é reconhecer do recurso ordinário no método provimento parcial a Pedro para absolver o reclamado da condenação a pagamentos reflexos, salário in natura. Estou mantendo o valor habitado da condenação, porque ainda é compatível, excelência. Minha proposta de voto. Com a palavra, o ilustre procurador. Obrigado, bom dia, excelências. Nesse caso, excelências, o reclamado pede vênia ao eminente relator para postular ainda o provimento de seu recurso no que diz respeito a 2 outros temas. O primeiro, a condenação ao pagamento de adicional de insalubridade. Nesse caso, excelências, trata-se de um trabalhador rural engajado na atividade de ordenha de bovinos, né, tirador de leite, né, em termos mais simples. Trabalhava numa fazenda e no curral, portanto, né, tirando leite e fazendo a limpeza do curral. E o perito concluiu, excelências, pela existência do direito ao adicional de insalubridade, pura e simplesmente equiparando um curral, um simples curral, né, onde se tira leite de vaca saudável, a um hospital veterinário. Ele considerou que ali havia animais portadores de doenças infecto-contagiosas e esse, sim, seria o fundamento constante das normas regulamentadoras para a condenação ao pagamento do adicional de insalubridade. Então, nesse caso, excelências, o reclamado entende que ele deve ser absolvido desse capítulo da condenação também, porque o simples fato do trabalhador atuar num curral em que são ordenhadas vacas sãs, né, não lhe dá direito ao adicional de insalubridade. E mais, excelência, um outro capítulo da sentença contra o qual o reclamado se insurge é aquele relativo à condenação ao pagamento de horas extras. A jornada que foi fixada lá foi baseada só em alguns depoimentos testemunhais, há depoimento de testemunha em sentido contrário, e a própria apuração levada a efeito pelo perito, quando descreveu as atividades do reclamante, faz certo que a atividade de ordenha e limpeza do curral não levava em cada período do dia, né, ele trabalhava numa ordenha matutina e numa ordenha vespertina, mas em cada um desses períodos, conforme o perito bem registrou no seu laudo, no apanhado de dados dali constante, a ordenha toda, até porque mecanizada, etc., com vários trabalhadores, e o número de animais não era tão grande assim, por todas essas razões, o perito assentou lá que a ordenha se completava em 3 horas, em meras 3 horas, e o reclamante gastava aí mais ou menos ainda uns 40 minutos na limpeza do curral, do estábulo. Então, a jornada que foi fixada pelo juiz de primeiro grau também ultrapassa grandemente esses 2 períodos de 3 horas e 40 minutos. Então, quando nada, sopesando a prova testemunhal, que não é unívoca, com a prova pericial, que não pode ser desprezada no entender do reclamado, seria necessário, quando nada, reduzir esses parâmetros da condenação ao pagamento de horas extras. Então, fundamentalmente, eram esses os temas que o reclamado gostaria de trazer a especial consideração dessa egrégia turma. Obrigado. Depois da brilhante sustentação do ilustre procurador, nosso antigo colega, tem a palavra o eminente relator. Senhor presidente, a questão da insalubridade, eu estou revendo aqui meu voto e eu vou dar provimento. Vou excluir da condenação adicional de insalubridade, porque eu estou verificando que ele trabalhava com animais sadios. E lá não existia nenhum hospital veterinário, nenhuma clínica dentro da fazenda para tratamento específico de gado. Então, eu dou provimento, peço para retificar meu voto, para dar provimento, para excluir da condenação adicional de insalubridade e estipular que os honorários periciais vão ser pagos pelo reclamante, vão ser pelo reclamante isento e serão pagos na forma da resolução 66. Reduzido a R$ 1.000. Reduzindo também para R$ 1.000. Resolução 66, não é isso? Resolução 66. E reduzir para R$ 1.000 honorários a serem pagos na forma da resolução 66 do tribunal, do CSJT, né? CSJT. Quanto à jornada, eu
vou aguardar aí, se houver eventuais diferenças. Se for o caso, eu também adequo meu voto. Obrigado. Realmente é uma questão controvertida. Claro, do interpretação processo. da prova. Muito obrigado. Aí a questão de interpretação da prova, eu vou manter meu voto até prova em contrário. Tá. Segunda votante, desembargadora Maristela. Que é o segundo. Ah, o segundo sou eu? Desculpa, doutora Maristela, me alerta Tá. a nossa secretária aqui que o segundo votante sou eu. Eu aqui peço, vênia ao eminente relator, o caso é de ordenha de leite. Todo mundo sabe que a ordenha não é um trabalho constante. Normalmente tira o leite 2, às vezes, dependendo do gado, até 3 vezes por dia. Então, ele faz a primeira ordenha, tem aquele... espera um pouco, fica um certo tempo sem trabalhar, depois volta para a segunda. É um caso excepcional de trabalho rural. Eu aqui, doutor Rodrigo, considerando o princípio da primazia da realidade, pelo que eu conheço dessa atividade, eu diminuí o arbitramento das horas extras para 4 às 10 horas, ou seja, 6 horas, e 16 às 21 horas. De 4 às 10 são 6 e 16 às 21 são mais 5, 11 horas, com intervalo entre a jornada, então aí seriam 11 horas. Estou achando até que está demais, sabe? Eu diminuí aqui para 4 às 10 são 6 horas e 16 às 20, como média, porque isso é 16 às 20. Então, seria 6 com 4, 10 horas. Eu fixaria a jornada, já considerando o intervalo, a jornada trabalhada em 10 horas. Agora, no domingo, ele considerou, a respeitável sentença, considerou de 3 às 21 horas, quer dizer, são 18 horas. A gente sabe que não acontece dessa maneira. Tem a ordenha nos domingos, é claro, não se ordenha normalmente só na sexta-feira da Paixão, segundo os costumes rurais. Mas a ordenha nos domingos também é feita. A vaca não sabe que é. Mas normalmente na sexta-feira da Paixão. A vaca não ou quando faz a ordenha. Já não leu a folhinha, não. Quando faz a ordenha, eles doam leite. Então, esse é o costume rural, em certas regiões de Minas. No sul de Minas, no Triângulo, a vaca não olha a folhinha. Então, esse 3 às 21 horas também eu achei muito exagerado. Eu diminuía para o mesmo horário. Para o mesmo horário dos outros dias. Mas a sentença já deu alternado, não? Como? Parece que a sentença já deu alternado. Considerou domingos alternados? Alternados, a sentença já deu alternados, mas o doutor Jales, nesse caso, nos parece ter razão. Eu aqui, além de ser ordenado... também não trabalho o domingo inteiro. Vai na missa, ordenha a vaca, depois vai na missa. Mas de 3 às 21 horas, ninguém trabalha esse horário, nós sabemos que também não trabalha. Então, aqui eu diminuí também eu estou essa esperando a jornada divergência para poder adequar meu essa jornada nos domingos eu também fixava em 10 horas por dia. Também de 4 às 10 e de 16 às 20. Nós fixaríamos, doutor Rodrigo, uma média de 10 horas por dia, sem considerar intervalo entre a jornada. Eu quero ver isso. Tá certo? E mantinha os domingos alternados. Essa é a minha proposta. Também no adicional de salubridade. Acompanha. No adicional de salubridade, eu também não registrei, não, mas eu tive muita dúvida. Me passou desapercebido. O problema é que é o seguinte, a limpeza do curral realmente é um trabalho, mas... geralmente o pessoal tem botas, etc. E esse esterco, depois de seco, etc., até serve para adubar as plantas. Então, exatamente. Eu vou acompanhar Vossa Excelência. Escolho o voto terceiro votante, desembargadora Maristela. Tá, eu fico vencida quanto à insalubridade, né? Eu estou fazendo uma outra média, que estou apresentando uma média de 3h30 às 10 e de 15 às 21, de segunda a sexta-feira, manter a condenação em relação aos domingos e o intervalo fixado na sentença. Está dando muito diferente da do senhor, não. 15h21 dá 6, 3h30, 4 às 10 dá 6, 12. Eu acho, doutora, mas está 12 horas muito. Eu acho que não chega a isso, não. Não trabalho isso, não. Eu reduzi. Doutor Rodrigo, então. Eu vou acompanhar o doutor Jales. Eu fico parcialmente vencido. Já percebi em fazendas, mais ou menos. Vou ficar parcialmente trabalha na faixa da manhã e depois trabalha no final da tarde e início da noite. O problema todo... É o que se verifica via de regra nesse tipo, sabe? O problema todo é que o intervalo entre a jornada aí não obedece a mas CLT. Mas ele não pediu as horas extras, decorrente dessa inobservância. Mas é caso de trabalho rural também. No trabalho rural tem umas exceções. No trabalho rural é previsto. Mas ele não pediu hora extra fundado na extrapolação das 2 horas de intervalo. Então ele não pediu. Não pediu, senhora. É porque só o melhor juízo pela lei do trabalho rural não existe horas de intervalo.
Parece. É diferente Só mesmo. o melhor juízo. Não não. existe A gente previsão aplica de horas uma hora extras. por- A gente aplica por analogia ao trabalhador urbano. É isso mesmo. Mas nem tem essa norma lá prevendo hora extra de intervalo. Tem Então, isso não. doutor Data Rodrigo, máxima, se Vossa exatamente Excelência- porque existe essa partição de jornada. Então, se Vossa Excelência está de acordo, nós fixamos a média das horas trabalhadas em 10 horas por dia, excluímos 4 o às adicional 10, insalubridade. assim, de 4 às 10, 16 às 20. Não, inclusive nos eu preferia domingos. até fixar uma... pode aí, Vossa Excelência... Vamos pôr assim, né? é, De 4 às 10 e 16 às 20, inclusive nos domingos, das 4 às 10 e 16 Alternados, às 20. né? Alternados tem que E nos colocar. domingos alternados. Inclusive nos domingos alternados. Nos Então, domingos Vossa alternados, a Excelência- mesma jornada da semana. Isso. Então, Vossa Excelência faz a adaptação e eu estou E o adicional de sobriedade também indeferir, provimento para excluir. Vossa Excelência tem condição de adaptar ou quer adiar para... Não, tem condição, tranquilo. Pode. Então, já proclamar com essas agora. modificações, esse é o resultado, fica proclamado. Obrigado, prazer em revê-los. Um bom dia, bom trabalho, Bom dia, excelência. doutor. Prazer foi todo Eu nosso. fico vencida na insalubridade e parcialmente nas horas extras. A doutora Maristélia fica vencida parcialmente, fica vencida no adicional de salubridade e parcialmente nas horas extras. Jornada, né? Tá ok. Próximo. Tornando a sessão de relatoria, doutor Jales, no 29 da pauta, doutora Cristiane Pereira se inscreveu para assistir ao julgamento. 29 da pauta. É o processo 11.272/58/2016, recorrente Paulo César Lovo, recorrido Banco Mercantil do Brasil. 9, né? Da pauta. Tão lento, hein? Para abrir aqui, o voto também é longo. A minha proposta de voto é conhecer de ambos os recursos ordinários e no mérito, dar provimento parcial ao apelo do reclamado para, 1, determinar que o intervalo entre a jornada tenha a mesma duração, 1h15 horas, nos dias de serviço. E 2, excluir da condenação os reflexos das horas extras nos repousos semanais sobre as demais parcelas do contrato, OJ 394 da SDI1 do Colendo TST. Nego provimento ao apelo do reclamante. Mantido o valor optado da condenação porque ainda compatível. A ilustre procuradora só vai assistir, não vai fazer sustentação. Então, doutora Maristela, segunda votante. Eu tenho uma divergência no recurso da reclamada quanto ao intervalo, que a própria testemunha do banco, Tamires, falou que o intervalo era de 1h30, mas nos últimos 5 dias do mês e nos primeiros 5 dias também ele usufruía só de 30 minutos. O juiz fixou em 35 minutos. Só quanto a isso que eu tenho essa divergência. Aqui, doutor Marcelo, eu vou pedir Vênia Vossa Excelência para acompanhar o voto pelo seguinte, porque no banco, realmente, nesses dias tem acúmulo de serviço. Mas o acúmulo de serviço é, normalmente, na antecipação da jornada e no término. Normalmente, no intervalo, não existe essa redução, não. Então, eu acho que aqui eu manteria exatamente por essa razão. Doutor Rodrigo? Eu peço Vênia para acompanhar o relator. Relator? Então, eu proclamo que, por maioria, prevaleceu o voto do relator, como foi anunciado, vencida em parte a desembargadora Maristela quanto ao intervalo entre a jornada. O resultado fica proclamado. Bom dia, doutora. Próximo. Não tem mais sustentação? Tem um doutor Edson. Sim. Só que no caso, o doutor Rodrigo não vai poder É da votar. Mali, né? É, da Mali. Aí Eu espera vou ele ter que me voltar. dar por impedido. Tá? Espera ele voltar, porque a gente porque abre. eles entram com a procuração só depois, que eu já tinha examinado. Tá certo. Então, Aí não tem como. Vamos, então, começar no PJE, pela minha pauta. Então, deixa eu ver se eu estou na minha pauta mesmo. Fecha, abrir de novo.